Falar dos deveres com os professores. Com sutileza? Pode ser um desafio para muitas pessoas, mas para você que vai assistir esse vídeo até o final, vai ser bem mais fácil, com as estratégias, dicas e muitas técnicas que eu vou compartilhar nesse vídeo. Falar com os docentes dos seus deveres com sutileza, a Midas da Educação vai explicar aqui nesse vídeo. E eu, Marcélia Fernandes, tenho uma convidada para falar com vocês nessa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está assistindo aqui ao vivo, a você que está assistindo também no replay, muito obrigada. Hoje nós vamos falar aqui no bate-papo de coordenação um tema muito importante, os deveres dos professores. Como tratar com sutileza. Pois é, só que eu não vou falar aqui sozinha não, hoje tem uma convidada, a coordenadora e vice-diretora Laila, e eu vou trazer ela para bater um papo com a gente, de quarta-feira às 20h15, nós temos as mentorias ao vivo. Se você está assistindo aqui no gravado, quer participar, é só comentar eu quero, depois no vídeo gravado. Você está aqui no ao vivo também, quer participar, pode nos enviar um direct ou responder aqui nos comentários depois na live e a gente entra em contato, tá bom? É uma mentoria ao vivo, é um processo aí bem bacana, de a gente bate um papo, divide as experiências, multiplica os conhecimentos para ter mais estratégias assertivas para os problemas do dia a dia, não é? É um momento importante, facilita, ajuda para quem participa ao vivo e entrega muito mais também para quem está acompanhando aqui. Bom, mas sem delongas, vamos ao que interessa, que é falar de como falar dos direitos com os docentes com sutileza. Deixa eu convidar a Laila para a gente começar aqui. Boa noite, Laila, bem-vinda! Boa noite, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também estou feliz que você esteja aqui. Laila, antes da gente continuar aqui esse assunto super bacana, eu quero que você se apresente, por favor. Me fala a cidade, né, onde que você está atuando, se é público, privado, qual é o segmento, por favor. Legal. Meu nome é Laila, eu trabalho no Colégio Jean Piaget, na cidade de São Vicente, São Paulo. E trabalho nessa escola já há 19 anos. Então, é uma trajetória aí bastante longa já de experiência com gestão escolar e também fui professora durante bastante tempo, professora de português. E agora atuo na gestão já faz algum tempo, né? Então, tem alguma bagagem para falar aí sobre isso. Que ótimo. Olá, ela e é ensino privado, correto? Isso, ensino privado, uma escola particular. E me fala outra coisa, Laila, é da educação infantil, quais são os segmentos? São todos os segmentos, desde educação infantil até o ensino médio, eu atuo em todos. Ah, bacana. Bom, Laila, eu só vou me apresentar novamente para quem está assistindo a gente pela primeira vez. Eu sou uma das Sim. idealizadoras da Midas com a Maria Carolina. Trabalho na educação há mais de 15 anos, gestão escolar há 10 anos na frente de uma rede de escolas particulares. E sempre divido com vocês aqui algumas práticas e estratégias a nível da liderança, porque a gente costuma dizer que coordenador, ele é muito mais do que ocupar um cargo de liderança. Ser um líder vai além, não é? E é isso que a gente compartilha aqui nos nossos conteúdos. Bom, Laila, agora eu vou querer que você aí faça algumas perguntas, compartilhe as suas experiências. Nessa questão dos deveres dos professores, quais estão sendo as suas dificuldades aí? Por favor, Laila. Bom, a gente está passando com certeza, né, nesse momento, pela fase mais desafiadora da história, né, pelo menos da nossa era, né, dentro da educação, que é essa fase de pandemia. Então, primeiro eu reconheço na minha equipe uma vontade muito grande de contribuir, né, de ajudar. Então, eu tenho uma equipe que trabalha comigo já há bastante tempo, poucas pessoas entraram há pouco tempo, né? E eu vejo que eles têm muita vontade. Porém, como a gente tem essa questão do ter que aprender tudo muito rápido, né? E a cobrança que a gente recebe dentro dessas incertezas que a gente tem, gera uma instabilidade nos professores, muito mais emocional até, né, do que profissional.
Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta nesse momento é conseguir conciliar essa saúde mental das pessoas, né, que estão estafadas, estão com medo, né, da doença e estão lidando também com as famílias que também estão passando pelas dificuldades junto. Então, assim, é todo mundo, né, parece que está num furacão de sentimentos e emoções e as pessoas se sentem perdidas. Então, assim, a gente tem que, como gestor, manter as coisas acontecendo, né? E aí precisa dar um ar de organização, de que tá tudo bem. E a gente quer que isso aconteça, porém existe o bastidor. E aí muitas vezes você tem um professor que está cansado, você tem um professor que está em home office, com um filho também fazendo aula online. Então, assim, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente, às vezes, como coordenador, a gente se sente errado por pedir as coisas. Poxa vida, o professor já está com tanta coisa, vai eu ainda inventar mais alguma coisa, porque sempre essa palavra, né? Por que que você foi inventar isso? A gente já está fazendo 1000 coisas, você traz mais coisa para a gente fazer, ninguém tem pena de mim, entendeu? Então, assim, Entendi, sim. eu acredito que esse seja o maior desafio nosso, né? Equilibrar esse mental do professor para que ele esteja motivado diante de tantas coisas que ele tem para fazer. Porque tudo que a gente pede é para o melhor para todos. Porém, muitas vezes a pessoa enxerga como você está trazendo algo a mais, porque você quer que eu trabalhe muito, porque você acha que eu não estou trabalhando o suficiente. E não é isso. Na verdade, a gente precisa que a escola continue. E as pessoas têm uma visão muito errada, né, do ensino remoto ou do híbrido, de que as pessoas estão trabalhando menos, o que na verdade é uma grande ilusão, né? A gente está trabalhando muito mais do que se a gente estivesse na escola. Então, assim, Sim. na verdade é uma conscientização geral que a gente precisaria, assim, um tocar, né? Uma coisa de estar junto, família e professores, a escola como comunidade, e de entender que está todo mundo se esforçando ao máximo. A mãe que consegue ficar 30 minutos com o filho na live, não consegue ficar as 2 horas ou as 4 horas, ela está fazendo muito, o máximo que ela pode, né? E o professor está fazendo o máximo que pode para as pessoas se ajudarem mais, né? Então, assim, eu sinto que é muito a questão da saúde mental da equipe, né? Resumindo, assim, tudo que Certo. eu falei. A questão da saúde Eu mental da anotei aqui, equipe pode falar. é algo que, para mim, é muito importante. Eu sou terapeuta também, então, isso, para mim, é muito importante. Eu não gosto de ver minha equipe triste, e eles sabem disso. Se tiver algum professor aí do Jean Piaget, sabe que eu priorizo muito isso. Porém, é impossível, diante de tudo que a gente está vivendo, não se sentir abalado, né? E ter que dar conta de tudo, né? Das burocracias, do Google Meet, do Google Drive, do WhatsApp, etc. Então, acho que é isso a sensação de todos, né? Eu estou fazendo muito, ao mesmo tempo não estou fazendo nada e a coordenação só inventa. Bom, resumindo, é isso. Vamos lá. Ó, pelo que eu entendi, então é o seguinte, lá, a gente vai falar de várias etapas aqui do que você me trouxe. Eu vou partir desse primeiro aí que você me conta sobre a sensação de sobrecargo, desgaste, que por mais que os seus professores tenham boa vontade, estão empenhados em fazer o seu melhor, está sendo inevitável o desgaste emocional por conta da cobrança das famílias, por conta da cobrança da gestão, e pelas dificuldades pessoais e por também conciliar a vida pessoal no home office com o trabalho. Vamos partir desse primeiro princípio. Eu já Sim. fico feliz por como você comenta assim, olha, eles querem, eles têm vontade de fazer. Alguém se identifica com essas queixas também da Laila, com essas dificuldades que ela enfrenta na equipe? Coloca aí pra gente, quem se identificou, não é? Mas você já tem um fator muito positivo. A equipe tem vontade de fazer melhor. E quando há vontade, aí, Laila, com certeza, é só uma questão de tempo, de resiliência, persistência e paciência das coisas se encaixarem. Porque o mais importante a sua equipe já tem, vontade. E nem sempre você vai encontrar isso nos professores. Só que quando você já tem a vontade e uma líder como você, que vê com sutileza e empatia o outro, é bem mais fácil.
Bom, realmente é inevitável a questão da sensação de sobrecarga, do medo, do desgaste. É inevitável porque estamos vivendo um contexto atípico, onde todos estamos sensíveis pelos problemas pessoais que estamos vivendo. Ok. Se eu não posso evitar esse tipo de sensação, de emoção, de sentimento, o que eu, enquanto coordenadora, dentro das minhas possibilidades, dentro do meu trabalho no colégio, posso fazer para minimizar esse impacto negativo na minha equipe? Olha, vou até repetir, porque assim, nós não temos como cuidar da pandemia, dos problemas pessoais de cada um, dos fatores financeiros, não. Isso não está no nosso controle, nem no meu, nem no de ninguém. Às vezes, nem no meu, da minha própria vida, eu não tenho como fazer isso. Mas, enquanto líder, o que eu posso fazer diante disso para minimizar? Bom, eu tenho esses projetos para realizar, vou dar um exemplo. Mas realmente é preciso fazer esses projetos? Será que eles são realmente necessários? E se eu colocar esse projeto, eu não vou estar gerando mais sobrecarga para o meu professor? Bom, se eu diminuir a quantidade de reuniões semanais ou diárias, ou então eu diminuir o tempo das reuniões, será que não vai sobrar um tempo a mais para o professor se dedicar a outra tarefa? Então, é pensar assim, diante desse contexto que você me trouxe aqui, de sobrecarga, de preocupação, do home office, entre outros fatores, o que eu, enquanto líder, posso viabilizar no dia a dia, que vá facilitar e vá dar uma sensação de isso já está mais fácil, pode ser mais leve. Deu para entender? Sim, Fez sentido isso para você, Laila? tem total. Isso para Não é? mim já faz parte, na verdade, né, de uma rotina nossa. A gente tenta amenizar ao máximo, né, a sobrecarga. Porém, eu acredito que, na verdade, assim, até compartilhando isso com os colegas que estão aqui assistindo, Claro. acho que todo mundo está passando um pouco ou totalmente por isso que eu estou falando. A ideia de fazer algo novo nessa altura do campeonato, pelo menos para mim, essa coisa de respirar um ar diferente mesmo, porque a gente fica muito tempo como coordenador. Eu trabalho na mesma escola há quase 20 anos e a gente fica respirando aquele ar, né, durante todos esses anos, vendo essa realidade. E aí esse trabalho que vocês fazem é incrível e agradeço, né, que tem alguém que tem esse olhar pelos coordenadores, porque não é fácil. Dizem que as pessoas fortes geralmente não recebem tanto carinho, né? Porque são fortes. E ser líder não é a tarefa mais fácil, ainda mais nessa situação que a gente está. Mas, assim, o que eu penso muito é que eu gostaria, e o meu intuito de estar aqui com vocês e de procurar esse curso eu gostaria de fazer algo, eu quero fazer algo para que eu consiga amenizar essa dor que a minha equipe está sentindo. Eu não consigo me sentir confortável de saber que está acontecendo isso, sabe? Isso mexe comigo, porque eu já estive do Totalmente outro lado. compreensível. Eu Isso já que eu ia falar estive na agora. cadeira do professor. Então, eu sei como o professor se sente. Ele se sente sozinho, ele se sente carente, ele se sente desvalorizado, sente que ninguém está olhando para ele, ou que a gente fica numa cadeira de rei dando ordens, né? E não é bem assim que acontece. E aí, e essa transparência, né, esse olhar, eu sempre tive, né, com as pessoas, porém, eu sinto que nesse momento a gente tem que ter Tem que redobrar. humildade, a gente tem que ter humildade e coragem, né, de dizer que nesse momento eu preciso buscar, porque nesse momento de pandemia, como fazer, como facilitar, né, essa situação, como amenizar essa dor, né? É isso que eu Excelente. quero, entendeu? Então é isso, eu Até acredito porque, que como você disse, né? Nós estamos todos assim sensíveis, todas as pessoas, sim, e qual a sensação de sobrecarga, de não vou dar conta, poxa vida, mais serviço, mais tarefa, mais deveres, obrigação, mais deveres e obrigações. E aí como é que fica? Então, eu acho assim, Laila, né, você já trouxe aqui um grande olhar e amplo na seguinte questão. Eu sei o que ele está sentindo, então vocês vão anotar no papel. Se põe no lugar desse professor. O que é que ele está vendo?
o que é que ele está sentindo. Essa, inclusive, foi uma aula que a Carol teve na segunda-feira com o pessoal do Método de Liderar Sutileza, que é o mapa da empatia, tá? Mas de forma resumida, é você fazer exatamente o que você trouxe aqui, esse exercício de se colocar no lugar do outro. O que o meu professor está sentindo? Sozinho, sobrecarregado, desvalorizado, desmotivado, e você vai listar. Ok. Diante disso que eu sei que ele já está sentindo, o que eu posso promover de projeto ou ação para valorizar, para reconhecer, para motivar? Que tal fazer, então, um projeto de meritocracia? Por que não implantar um mesmo no ensino remoto? Por que não flexibilizar o horário? Em uma das lives que nós já fizemos, eu não me recordo agora qual foi, eu citei que a gente fez o seguinte no colégio: olha, vocês têm no home office uma hora flexível. No meu colégio, gente, no meu regimento cabia, tá? Então, vocês trabalham, 6 horas por dia, faz de conta, ok. Uma hora do trabalho, ela é flexível. Por quê? Você pode ir no mercado, lavar uma roupa, olhar o seu filho. Não precisa me dar satisfação do que você vai fazer nessa uma hora flexível. Mas você sabe que só me avisa: olha, Marcela, hoje, da 1 às 2, eu não vou estar atendendo, não vou estar disponível. Ok. E que hora vai cumprir isso depois? Ou então, entende? É flexibilizar para que ele também possa respirar no home office. Ah, Marcela, mas eles já fazem por conta própria. Ok. A gente parte do princípio que alguns fazem, mas nem todos. Aquelas pessoas comprometidas com ética e seriedade, elas se cobram muito mais. E aí a cobrança que eu tenho comigo, às vezes é maior do que a cobrança que o meu coordenador tem comigo. Então, o Sim. que você está me trazendo aqui é a seguinte ideia: o que eu posso fazer de melhor para a minha equipe? Como é que eu posso ajudar nesses sentimentos e sensações que eles estão? Identifique o que ele sente, o que ele está vivenciando, e para cada ponto, pense em uma estratégia. Às vezes, uma estratégia, ela vai atingir vários pontos do que ele está sentindo. Vai resolver vários desses problemas. E você pode Sim. até criar com eles. Por que não bater um papo aberto, Laila, e não só você, como todos que estão aqui assistindo? Como que eu posso, então? E aí? O que está acontecendo? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus desejos? Marcela, eu prefiro fazer de forma anônima. Um Google formulário, um questionário. É até melhor, às vezes, as pessoas se sentir mais confortáveis em trazer realmente as dificuldades e necessidades que, às vezes, nós, enquanto líderes, aqui, ó, da nossa posição, a gente não está vendo. Por mais, e como disse a Laila, eu sei o que eles estão sentindo porque eu estou do outro lado, mas quando a gente esteve do outro lado, eu também já dei aula há muitos anos, não foi numa pandemia. É Não foi no verdade? contexto maluco que é hoje. Então a gente até tem uma ideia do que eles estão passando, mas de verdade só uma ideia. Mas quem vai trazer a real necessidade são esses profissionais que precisam, mas eu só posso ajudar quando eu sei o que é. Então, se eu não tenho propriedade realmente da necessidade, eu vou criar um plano de meritocracia, eu vou fazer o horário flexível que a Marcela falou, mas será que isso vai atender realmente a dificuldade? Então, antes de criar qualquer estratégia, faça um mapeamento, ou numa entrevista individual, numa reunião virtual, ou em grupo, ou no Google Formulário anônimo, mas mapeie as reais necessidades, dores e dificuldades. E aí sim, você vai conseguir propor estratégias sempre atrelados aos deveres dos professores. Porque também, olá, ela acontece o seguinte: como nós estamos sensíveis com tudo o que está acontecendo, eu, enquanto professora, eu posso estar confundindo o que é meu dever de fazer com o que está sendo pedido a mais. Eu compartilhei isso em uma das lives na semana passada. Às vezes tem a impressão, como você trouxe aqui, Marcela, mais um serviço, se eu trouxer alguma ideia, eles podem falar assim, mais uma tarefa. Mas acontece que muitas vezes esse profissional, eles também está com o olhar enviesado, achando que agora o líder está pedindo algo a mais, que o gestor está pedindo algo a mais. Só que quando, na verdade, ninguém está pedindo nada a mais, os seus deveres e obrigações. Acontece que o contexto é outro, que agora precisa ser adaptado, reformulado, mas eu não estou pedindo para você fazer nada a mais. Faz sentido isso? Total. E acredito que seja isso. Quando eu vi que. Quando eu vi você falando sobre esse manual de conduta dessa fase remota, isso me chamou muita atenção. Por quê? A gente tem um manual de conduta da nossa realidade presencial, né? É muito tranquilo, muito simples de seguir,
todo mundo já sabe, né? A cartilinha lá, o beabá do É dia a dia. verdade. Porém, Já sabe, é agora, mesmo. eu estava escutando os áudios de vocês no Telegram, e aí eu ouvi um dos áudios que você fala, na verdade, a gente não está pedindo coisas a mais, nós estamos ressignificando as tarefas. Porque, por exemplo, eu pedi um planejamento em PDF para eu mandar para os pais. Antigamente eu não mandava um PDF semanal para os pais ou quinzenal com conteúdo que ia ser aplicado na semana. Porém, agora, o que era um semanário ou que era um planejamento mensal ou quinzenal se transformou em algo que eu preciso enviar para os pais, né? E o que está acontecendo? A gente está numa fase, tira casaco, bota casaco, tira casaco, Eu bota vou casaco. tirar, Então, vou até te pedir licença nessa sua fala para não sim, perder o gancho. Olha que interessante. Ó, o PDF é um antigo semanário. É a sim, mais? O PDF é a mais? Não. O não é. enviar para as famílias é novo. Mas quem está enviando para as famílias é o professor? Não é. Então percebe que aonde é que está o a mais? Na cabeça, na mentalidade do professor, que já está sensibilizado com a situação e tem dificuldade. E quando eu tenho dificuldade, me parece que não, eu não vou dar conta, isso não é para eu fazer, não faz parte das minhas atribuições. Mas o semanário faz parte. Isso é importante que vocês façam, tá? Essa reflexão com o seu professor. Frente a uma queixa, a uma lamúria, a um comentário irônico do tipo, eu sei que acontece, eu sei como é, eu vou lá conversar com o professor, e a gente tem que fazer exercício de quê? De persistência, paciência o tempo todo. E aí você vai falar assim, ó, eu entendi, mas o PDF está substituindo o semanário, o planejamento, não é? É isso, mas antes eu fazia no caderno. Ok, mas você está substituindo? Ou você vai fazer os dois? Fazer perguntas reflexivas para o professor, dando de volta, tá? Não, só está substituindo. Ok, então é a mais? Não, não é a mais. Já traz a reflexão. Quem vai enviar para os pais são vocês ou sou eu? Não, é você. Então quem que está fazendo a mais aqui? Quem que está fazendo a mais aqui? Eu ou vocês? Acabou a conversa. E a partir dessa reflexão, na próxima vez que ele for questionar, ele vai pensar só, ele vai fazer essa reflexão, mesmo que na hora ele não te dê o braço a torcer. Ele vai parar na próxima e falar assim, pera, deixa eu ver. Isso não é a mais, isso eu fazia no presencial de outra forma. Isso é só um exemplo, tá? Do seu PDF, do seu planejamento. Mas para Sim, tudo, cabe transformar em uma pergunta reflexiva para o profissional perceber. Porque também, gente, essa consciência, essa reflexão de que eu não estou fazendo a mais, não é natural. Eu preciso que o outro mostre. Vocês que estão aqui, ó, líderes diferenciados, você, Laila, que está com a gente na comunidade Midas, que tem um evento sábado, e quem não faz parte da comunidade Midas, o link está na bio, as inscrições, a gente vai ter o evento sábado, que vai ensinar justamente o que ela trouxe aqui, o manual de conduta. Um dos documentos, tá? Porque como disse a Laila, e eu coloquei nos stories hoje de manhã, no presencial a gente tem o regimento. E no mundo online, você fez um para o contexto virtual ou híbrido? Porque se mudou o contexto, mudou as regras. Se mudou o contexto, mudaram as regras, mudaram-se os deveres. E aonde é que isso está escrito de forma clara? E quando eu não tenho verdade. clareza, eu me paraliso. Quando eu não tenho clareza, eu me sinto insegura, eu tenho medo, eu tenho dificuldade. E aí, quando eu tenho um dos documentos, é o manual de conduta, um guia de orientação para as famílias. Como é que a família ajuda esse aluno em casa? A gente fala tanto dos pais interferirem na aula, mas quem falou para o pai como é que ele deve fazer na hora de ajudar o filho? Ninguém. Poucas pessoas, ou até nenhuma. E nem todos os pais têm clareza da sua postura em casa. E erram tentando acertar. A gente vai ensinar também esse documento, não é? Outro documento importantíssimo, acompanha o manual de conduta do professor, é o do aluno. O aluno sabe de cor salteado como é no presencial, o que esperam dele no presencial, mas no online, nem sempre ele sabe. E nós, na ânsia de mudar e migrar para o ensino remoto, e está tudo muito novo, e ninguém nos ensinou sobre isso, e agora vocês estão tendo clareza desses documentos, a gente não pensou que teria que instruir o pai. Não pensamos, né? Nós não pensamos que teria que fazer um manual de conduta e postura no mundo virtual, porque também tem regras no ambiente virtual. Tem muitas regras de conduta. E a gente se preocupou no presencial. Mas a gente vai falar sobre isso lá no sábado, com certeza. O que eu queria mesmo pontuar, e já vou te dar a palavra, eu acho que é essa questão de, mas eu fico com receio de pedir algo e eles falarem, estou pedindo a mais.
Mas antes de você pedir algo, de solicitar ou implantar qualquer ação, refletir sobre a necessidade. Trazer a reflexão de que, ó, não é a mais. E se for a mais, gente, porque o contexto é atípico e às vezes pode ser que realmente seja, é explicar o porquê. Por que que eu preciso que você me envie o PDF, que era o antigo semanário, e nesta data? Por quê? Porque agora as famílias precisam valorizar o ensino remoto, perceberem que o ensino da sala de aula, ele não é mais nem menos importante que o híbrido, ele não é menos importante que o presencial, para que tenha valor e responsabilidade. Porque o pai saiba que ele está faltando, mas olha o conteúdo que ele está perdendo. Então, quando eu trago para o meu professor o porquê, eu já falei também com vocês, é um dos pilares aqui de liderar a sutileza, é sempre trazer o porquê. E aí o meu profissional, ele pode até questionar, mas contra fatos não é evidência. Ou melhor, desculpa, contra fatos não há argumentos, não é? É isso. Não Sem é, Laila? dúvida. Sem dúvida. E O aí que eu não tenho acontece? culpa de pedir, né? Eu tiro, como você, desculpa te cortar, como você disse, eu tenho culpa, eu me sinto culpada, será que eu peço a mais ou não? Não tem culpa nesse jogo. Se for para o melhor dos alunos, se for para o melhor da equipe, melhor do colégio, eu tendo argumentos que comprovem esse melhor, que tenha esse objetivo, aí eu não tenho culpa. Então, isso é algo que a gente fica, né? A gente fica se martirizando mesmo. Porque o que acontece? O professor, o coordenador, eu sempre brinco, né, com eles, com os professores em reunião, que eu sou como se fosse o Tite deles, né? E quando o time vai mal ou acontece alguma coisa, a gente troca o técnico, a gente não troca o time inteiro, né? Então eu fico sempre fazendo essa autoanálise. Eu sou uma pessoa que eu fico me observando, né, enquanto líder, enquanto gestora, para que eu seja o melhor possível dentro da realidade que a gente está vivendo, né? E o que acontece muito? As pessoas, os professores, as pessoas em geral, elas têm uma certa dificuldade com a tecnologia, né? E aí isso causa um impacto, porque aí virou tudo virtual, né? Eles estão usando muito mais o WhatsApp. A gente sabe que eles precisam atender os pais e a gente sabe o quanto isso é desgastante. A gente sabe que eu acredito que esse manual vai me ajudar muito na minha realidade da escola em várias questões, né? Em questões, por exemplo, de pais que não conseguem de repente, respeitar um limite de horário, que chama um professor 10 da noite, Exatamente. o professor se sente na obrigação de estar ali, né, respondendo, final de semana. Isso tudo vai desgastando muito os professores. E eu Excelente reconheço observação, isso, Laila. né? Sabe por Então, quê? assim, tudo isso é a mais do que, né? Antes você responderia uma agenda, você falaria somente, né, de uma forma Dentro do mais. horário comercial, Sim, não né? é? Acontece de a gente dar uma atenção especial. É um diferencial você atender um pai, você ser disponível, você passar o seu contato, mas agora não existe outra forma a não ser essa, para a gente até resgatar os alunos que estão em evasão e etc, né? Aí Então, você volta no primeiro ponto, né, Laila, que a gente conversou aqui lá no início. Quando eu não tenho o que fazer com os fatores externos, como a gente disse lá no início, problemas pessoais, preocupações, medos da pandemia, entre outros, o que é que está ao meu alcance? Bom, eu não posso mudar o fato que eles têm que se comunicar pelo WhatsApp, que ok, que é o meio de comunicação agora, isso eu não posso mudar. Mas eu tenho como colocar um horário específico e educar aos pais para respeitar, treinar o meu professor para que não se sinta culpado e não responder no final de semana e colocar isso em documento. Então, isso está no meu alcance. O fato de utilizar o WhatsApp é necessário, se faz presente, mas eu tenho como minimizar essa situação. Exatamente. E eu quero te parabenizar pelo seguinte fala. Eu amei a questão de quando o time vai mal, a gente muda o técnico e não o time inteiro. Lindo essa sua reflexão, muito linda. A humildade. São poucos os líderes, isso sim é ser líder. O restante está como chefe. São poucos os líderes, coordenadores, como você também, diretora, que tem essa consciência de que se deu errado alguma coisa na minha equipe, aonde foi, e eu falhei.
o que é que eu podia fazer de melhor e eu deixei de fazer. Lindo. E liderar com sutileza é ter a humildade e a reflexão de sempre colocar o erro da equipe como erro, principalmente o erro do coordenador. É principalmente o erro do líder. É triste dizer, é doído, talvez alguém que esteja assistindo aqui até nem vai nem mais querer acompanhar a mídia e falar, ah, não, é demais para mim. Mas eu sinto muito lhe dizer, se a equipe erra em algum momento, eu, enquanto líder, deixei de acompanhar algum processo, de acompanhar, de treinar, de dar algum suporte. Algum momento eu não percebi isso. Eu poderia ter evitado. E se eu não tinha como evitar, ok, o que eu posso fazer de melhor a partir de agora? Não é? É Essa isso. questão da tecnologia, Laila, eu vou colocar aqui uma pergunta e a gente vai falar sobre ela, que você trouxe a ideia da tecnologia, tá? Aí você Sim, pode até me ajudar a responder. Vamos lá, ó. legal. Tenho 3, eu acho, mas eu vou começar por esse aqui. Esse aqui, ó, eles não têm recursos, notebook ou celular, ou o celular ele não suporta e não tem habilidade com a tecnologia. A gente tem 2 problemas aqui, ó. Um é a falta de recurso e a outra é a falta de habilidade. Bom, se é recurso e eu, enquanto colégio, estou exigindo, eu não tenho como exigir que o meu profissional compre. Você concorda, Laila? Se é uma exigência do colégio e o meu professor ele não tem o recurso material, o notebook para utilizar, eu entendo que o gestor é que tem que providenciar. É isso, Laila? Você concorda? Eu concordo, de verdade. E assim, o que que acontece? Isso foi uma realidade na minha escola. Uhum. A gente teve professor que quem usa Google Classroom, Google Meet, sabe que para a gente gravar as aulas precisa ser num computador. Se for no celular, a aula não fica gravada. E aí a gente precisa que a aula seja gravada, enfim, né? E aí aconteceu, né, de alguns professores realmente não terem computador ou não terem, né, notebook, enfim, né? A escola não conseguiu providenciar para todos, né, no momento assim exato, mas a gente tentou fazer o máximo para ajudar como podia, né, dentro da realidade da escola. A gente sabe que É isso, não é? Tem que dar o suporte necessário sim, para que ele possa desempenhar o seu papel. Ok. sem Agora, dúvida. a dificuldade com a tecnologia, ela é natural de muitas pessoas, porque, como a gente sabe, não é da nossa geração e não era necessário até ontem dominar essa parte da tecnologia. E vai se deparar com pessoas com dificuldade, com certeza. E quanto em relação ao nosso papel enquanto líder, é formar, treinar e habilitar. Se eu, enquanto líder, eu já falei para vocês aqui algumas vezes, eu não tenho domínio também, tá tudo certo, eu não preciso saber tudo, mas eu preciso buscar quem tem conhecimento para ajudar esse profissional. Às vezes tem um professor na própria equipe, se não tem ninguém, então a escola vai ter que contratar alguém de fora para dar essa formação. O que eu não Sim, posso é exigir que o meu profissional tenha todas as habilidades e competências necessárias sem dar suporte nenhum. Nenhum. Ó, a partir de da manhã jeito vai usar nenhum. o Zoom, vai no YouTube e pesquisa. Aí é que tá a falha. Eu tenho que dar todo o treinamento, treinamento e material, não é? A gente tem mais É, umas perguntas aqui. Vou colocar, Laila. Vamos lá. tá, legal. Eles estão tendo resistência em trabalhar online devido a muitos alunos não terem acesso à internet. Ó, a gente tem uma questão aqui da reflexão. Eles estão resistentes a trabalhar com online, colocando a culpa no outro, né? Então a resistência é minha, eu não quero trabalhar com online, mas a culpa é do pai que não tem acesso à internet. Ok. Percebe que aqui há apenas uma desculpa. E outra, assim, muitos alunos, a gente não pode analisar. Muitos são muita gente. Quem? Quem Sim, não tem? Ok. Enquanto líder, eu tenho que pensar em estratégias, porque vai acontecer realmente da família não ter. E qual é o plano B para quem não tem acesso à internet? É na lei. A lei, né, diz que a gente tem que dar suporte para todos os alunos, independente dos sim. recursos. E aí? O plano B cabe ao gestor, ao líder, a pensar nessa questão. Ao professor, cabe executar a parte que te é de direito, de dever aqui, no seu caso, é dar aula. E se atualmente a aula ela é pelo aula online, não cabe a você dizer não vou dar aula porque não tem nenhum aluno. A sua parte é cumprir. E a nossa de líder vai ser viabilizar os processos para quem não tem em casa. E como que eu falo com eles, Marcela? Com sutileza desse dever? Trazendo para reflexão. Olha, a nossa parte enquanto gestão é dar a opção para quem não tem internet, a gente vai fazer da seguinte forma, e apresentar a estratégia com segurança, não com confronto,
Não com imposição, porque aí eu tenho outros problemas, outras questões, não é? E números, tá? Quantos? Ah, eu não sei, alguns quem? A gente nem testou ainda, como é que é? Então, sempre levar para reflexão para o professor. Alguma coisa para você falar aqui, Laila? Você quer fazer alguma colocação? Então, na verdade, eu não tenho essa questão de não ter acesso. O que acontece muito na realidade, às vezes, é o pai que não tem tempo, né, de estar junto. E aí a criança acaba não acessando a aula, não frequentando a aula. E aí essa criança fica acumulando falta, não acompanhando a atividade. Tem que buscar recursos para ajudar essa mãe que está trabalhando muito, mães que estão na Mas linha de vocês têm um frente do plano B, então, Covid. no colégio, né? Para dar um Sempre, suporte. sempre tem um plano B. Não tem como o professor dizer que não vai dar aula. Isso não tem como. Exatamente. Porque ele não dá aula se todos. Porque mesmo numa sala de aula presencial, gente, vamos lá. Ah, eu só vou entrar na sala de aula hoje se todos os 40 alunos estiverem presentes. É assim? Então você está me Não. dizendo que você não vai dar aula online porque não é todos que têm? Você está dizendo a mesma coisa, não é? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos. Não querem mudar a prática. Vamos lá. Primeira questão é o não quero mudar. Eu volto a dizer, eu acho bem bacana, eu já falei em áudio no Telegram. Quem não está no Telegram, é gratuito o nosso grupo do Telegram. Tá lá o link na bio. Laila, você gosta do Telegram? Não tem dicas valiosas Adoro. lá? Eu tô amando. Tá sendo muito bom para mim. Me acalmou muito. Eu vinha num processo assim de bastante estresse. E assim, ter um lugar para ouvir pessoas que passam pelo mesmo que eu, para compartilhar, isso para mim está sendo perfeito. Ai, que Então, ótimo, que ótimo. Fico feliz muito demais. bom, muito Então, e bom aí eu mesmo. compartilhei com vocês lá em áudio, não sei quando foi, em lives também aqui, a questão do seguinte, ó. Não quer mudar. Por quê? Sempre tem um porquê. E normalmente essa resistência, ela está atrelada a medo ou dificuldade. Não é por birra, igual criança. Ah, não vou fazer. Não, não é por isso, gente. A gente só precisa, enquanto líder, ter o olhar, como a Laila colocou aqui, de se pôr no lugar do outro. Ah, eu sei o que eles estão passando porque eu já estive do outro lado. E se eu estivesse nessa situação? Ou realmente uma conversa franca. Olha, mas por que você não quer mudar a sua prática? Porque contra fatos não há argumentos, não é? Ah, eu não quero mudar minha prática e ela vai trazer qual é a dificuldade. Porque hoje, gente, o recusar a mudar a prática, ela não, eu posso estar muito enganada, né? Mas eu não vejo se não estar atrelada ao medo ou dificuldade. Porque não faz mais sentido eu querer passar a lição no giz de lousa lá no quadro, porque não tem mais essa realidade hoje. E nem se sabe quando vai ter. Então, como é que eu não quero mudar a minha prática? Eu já compartilhei com vocês a seguinte frase aqui, só para encerrar essa pergunta, tá? E vocês podem utilizar com o professor nessa questão de não querer mudar a prática. O progresso, ele é uma via de mão única. Provavelmente, muitas coisas que mudaram no ensino não vai voltar para trás. Muitas coisas, e vocês sabem disso. Quanta evolução teve no ensino? De uma pela dor ou pelo amor, aquela história, aprende pela dor ou pelo amor. Mas o que mudou, muitas coisas não voltam para trás, porque o progresso é uma via de mão única. Quem insiste em andar numa mão de estrada mesmo, não é uma estrada, que é de mão única, na contramão, ela não consegue ir por muito tempo, ela tem acidente, ela se machuca ou ela sai da estrada. O que vai acontecer com esse profissional que quer andar na mão única, mas na contramão do progresso? Não vai continuar no mercado de trabalho, vai adoecer, porque vai estar resistente ao invés de aprender, vai se machucar quando a gente dirige na contramão. E no progresso a gente vai se machucar como? A nossa saúde. Porque enquanto eu não aceitar que eu preciso dar aula pela internet, aprender a falar, isso é isso que está me deixando com medo, isso vai só me trazer doença. Mas não vai mudar o fato que eu preciso encarar o Google Meet, que eu preciso encarar um Zoom, que eu preciso gravar. Não vai mudar. Porque o progresso ele é uma via de mão única, não é? É Vou passar para a verdade. próxima aqui. Tem muitas perguntas e o horário tá. O assunto está interessante, né? Aí Muito. passa mais rápido ainda. Meus professores negam em dar aula pelo Google Meet. Ó, acabei de responder, né? Já fica as duas respostas aqui.
Ó, a Marcela, ela coloca, ela está ansiosa. Marcela, está ansiosa para o nosso encontro de sábado, né? É, vocês vão gostar, vai ser bacana, ao vivo pelo Google Meet. Quem não está na comunidade, quer ingressar a tempo, o link está na bio. Bom, vamos para a próxima aqui. Insegurança. Uma excelente professora, mas que agora não consegue produzir. Vocês viveram isso? Já viram professores extremamente competentes? Já vi professoras me ligar assim, de chorar mesmo, de partir o coração, em lágrimas, e falar assim, Marcélia, hoje eu me senti a pior professora do mundo porque eu não consegui compartilhar a tela. Que triste, né? Porque assim, o quanto os professores eles se cobram também. É por isso que eu falo que a gente tem que ter empatia. O professor, ele se cobra muito também. Não são todos, a gente não pode generalizar, eles não querem saber de nada. Não generalize. Cuide caso a caso. É como numa sala de aula, a gente tem vários perfis ali, vários históricos, experiências e vivências. A gente fala para o professor tanto dele respeitar a vivência de cada um, a história de cada aluno, né, levar em consideração os conhecimentos prévios do aluno. Por que a gente não faz isso com o professor, não é? Pode falar, Laila. Tem algum Totalmente. comentário aqui? Tenho. E Pode falar. isso é algo muito real, porque eu que sempre tive facilidade para falar em público, facilidade para várias coisas em relação a me expor mesmo, de falar, de estar, né, liderando pessoas. No momento em que eu precisei transformar meus comunicados em vídeo, aí você se preocupa, se você, né, precisa pensar em todas as vírgulas e verbos porque você está falando, né, com os pais. E os professores, eles tinham uma realidade dentro da sala de aula com os alunos, e essa realidade foi aberta para os pais. Então, tem criança que está assistindo a aula com a mãe do lado, e a professora, às vezes, quer dar uma chamada na turma e fica receosa do que a Sim. família vai pensar, né? Então, assim, isso gerou nos professores uma ansiedade muito grande. E quando eu falo em empatia, isso para mim é muito sério. Muito Sim. mesmo, porque não é só a gente, enquanto gestor ou coordenador, né, falar, faça isso, faça isso, faça isso, agora eu quero isso, agora não é assim, né? Eu sei, Não é só claro, querer impor, né? Isso não é sim, liderar, né? E ainda mais no não, momento de hoje, né, Laila? sim, e Deixa eu assim, colocar mais uma pergunta. Pode falar. em toda equipe tem um professor resistente, isso é natural também. Mas aí você tem que ter, né, a desenvoltura e essa sutileza, né, que a gente está aqui justamente falando sobre isso, para trazer esse professor e falar, poxa, vem comigo, a gente precisa, você vai ver como vai ser legal. E aí, quando ele consegue, a felicidade também é bom de comemorar junto, né? Exatamente. Ó, Conseguir. agora que você falou, uma coisa linda, toda equipe tem um professor resistente. E toda equipe tem um professor resistente. E aqui na Midas a gente tem uma live que é assim, ó, como lidar com o time do contra, passo a passo para lidar. E eu justamente falo isso, todo time tem um professor que é do contra, mas que ele acrescenta e ele também soma. E pedir para que ele se dê a oportunidade, porque quando a gente se dá a oportunidade e supera, ufa, que bem-estar que isso também causa, não é? Sim. Bom, Aí Laila, na próxima próxima vez já fica pergunta. melhor. Fica melhor, eu tenho mais autoconfiança, porque eu superei da outra, não é? Vai Sim. dando um gás. As aulas não estão sendo dinâmicas, porque existe um conjunto do momento, como disse a Laila, da insegurança do pai que também agora virou aluno, não é? Da cobrança, se eu estou falando de forma correta, assertiva, será que eu errei algum verbo, né? Enfim, N fatores também acabam limitando o professor para que ele fique com medo de dar alguma dinâmica. Será que, né, vai dar certo no online? Será que não vai dar? Mas nesse momento, o líder ele também tem um papel, o coordenador enquanto líder tem um papel importante. Colocar e não solicitar tantas dinâmicas que exijam muito do profissional. Como você disse, nem tudo eu posso colocar de novo agora. Mas dentro das possibilidades e respeitando o limite do meu professor, porque ele também já está bem no limite. Se eu preciso que ele coloque uma dinâmica, que eu percebi que está monótono, a aula não está legal, preciso envolver mais os alunos, eu posso sugerir uma dinâmica levando em consideração as habilidades e competências do meu professor. Será que essa dinâmica que eu vou sugerir, ele realmente consegue fazer ou é demais para ela? Ou para ele, né? Quer fazer algum comentário?
O que eu penso é que nesse momento, né, nesse momento de pandemia, a gente precisa entregar para os pais aquilo que é extremamente necessário, né? O conteúdo da aula, o professor estar ali presente, porque ele está lidando com crianças que precisam desligar o microfone, o aluno que levanta a mão para pedir para ir ao banheiro. Então, assim, ficar criando, de repente, um lúdico que dá para fazer num presencial, no online não é tão, não dá tão certo. Então, eu deixo o professor bastante livre, assim, para Sim. organizar a aula dele, né? Não Bom, interfiro próxima tanto. Ah, eu pergunta. quero que você faça isso. Nós É. temos, a gente trabalha muito com Desculpa, pode falar. É projetos que cortou um mensais e pouquinho. aí a gente, Ô, Laila, desculpa. Para sim, mim falhou um pouquinho. Pode repetir só esse final, por favor? sim. Então, eu acredito muito nos projetos mensais. De repente, aí o professor tenta destrinchar esse projeto na semana, com temas e tudo mais. Não que isso tenha que ser aula a aula, porque eu acho que causa uma situação no professor de, nossa, eu tenho que fazer uma dinâmica toda aula ou toda semana, aí eu acho que fica um pouco pesado mesmo, né? Minha opinião. Sim, sim. De acordo com cada realidade. E somente o necessário, né? Tem uma musiquinha, eu vou até. Tem uma música do filme do Mogli, né? Que ele canta assim: somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu acho que tem que ser um mantra agora, né? Somente o Sim. necessário, o extraordinário é demais. Bom, mais uma pergunta, ó. Opa! E Cumprirem com os prazos. Essa pergunta veio mais de uma vez, tá? Então vamos lá. Como eu faço para os professores ou alguns cumprirem os prazos? Bom, a gente tem que levar em consideração que ele está sobrecarregado. Eu vou voltar numa fala que a Laila trouxe no início, do seguinte, ó, os professores às vezes se sentem meio perdidos. O que acontece? Nós, enquanto líderes, somos o GPS do professor. Nós somos os navegadores, a gente tem que dar o norte para o professor. Eu já compartilhei também com vocês em áudio no Telegram ou até em lives o seguinte, que o professor, ele não liga de ser lembrado, ele não gosta de ser cobrado, mas ele não se importa de ser lembrado. Qual que é a diferença? Se é o começo da semana e eu sei que a Laila tem que me entregar o PDF até quarta-feira, gente, ó, lembrando, ou então se é uma professora específica, olha, lembrando que sexta-feira é o dia de você me entregar os PDFs, ou então de me entregar as avaliações. Ah, ok, obrigado por me lembrar. Se eu estou falando de cobrar, ou Laila, é hoje, viu, o dia que você tem que me entregar. Poxa vida, por que ela não me falou antes? Entende a diferença entre cobrar e lembrar? E quando eu crio o hábito de colocar no cronograma na semana, lembretes da semana, tem tantos grupos, a gente conversa tanta coisa. Lembretes da semana, lembretes do mês, dos eventos que a gente já tinha combinado. Eu ajudo a cumprir o prazo, porque eu estou sendo um navegador do meu professor. Quando eu tenho um planejamento organizado e eu tenho um manual de conduta, eu tenho documentado, aí o professor tem aonde, mas eu não sabia que era para entregar. Essa é uma outra forma. Mas você sabia, porque eu te entreguei. Lembra aquele dia? Dá uma olhada na página tal do nosso planejamento do dia X. Dá uma olhada no e-mail que eu enviei com o relatório que fizemos na reunião aquele dia. Às vezes, o não cumprir um prazo também está atrelado à falta de clareza da comunicação. Eu acho que está claro enquanto líder, mas naquela reunião eu falei tanta coisa, dei tantas datas, eu não me atentei e me certifiquei que realmente o outro compreendeu. Tá? Ajuda essa dica, Laila? O que você achou? ajuda sim. Isso é algo que eu prezo muito, eu sou muito metódica com essas coisas de data e de cronograma e tudo mais. E aí já existe comigo essa coisa do lembrete. A gente sabe aqui, algum coordenador vai poder confirmar que mesmo com lembrete tem gente que não cumpre, né? E mesmo a gente dando lembrete, dando dica, né? Tem gente que acaba não cumprindo. E isso também é uma questão muito importante, essa questão do professor se organizar, né? Existem pessoas que se perdem nas próprias tarefas, né? Assim, que não se organizam. Gestão de tempo. Não tem Entendeu? organização, não Então é? a pessoa se perde, acaba procrastinando muitas vezes as tarefas, e aí é aquela pessoa que sempre te procura para pedir desculpa por não ter entregado e pedindo um prazo maior, e aí vem com aquela história, né? E assim,
E quando a gente, de repente, poxa, né? Puxa vida, precisava muito disso para ontem, né? Isso vai afetar, é o efeito dominó, um não entrega, atrasa tudo, enfim. Né? E quando você tenta demonstrar isso para essas pessoas, de repente soa como, poxa vida, não me entende, né? Mas a gente que é gestor e coordenador, a gente já conhece cada um, né? Acho que a gente conhece cada um, a gente sabe quem é aquele que vai deixar para o último dia, a gente sabe quem é que você que pede e já corre para fazer. Então, assim, a gente consegue ler Porque tem bem a algo equipe. atrelado, consegue ler bem a equipe, e tem algo aí atrelado a hábitos. Aí a gente entra numa outra questão, que o pessoal que está assistindo aqui, que é do método Liderar que Utileza, a nossa aula de amanhã à noite, vai ser sobre hábitos. Quais são os hábitos Olha, que prejudicam e precisa mudar, tá? Laila, quando você vier para o método, na próxima turma, quando abrir, vem para o método para você ter essa aula com a gente. Sobre os legal. hábitos que explicam. E como é que eu mudo esses hábitos? Porque às vezes a pessoa também, ela quer mudar esse hábito e ela não sabe como. Porque também ninguém, vamos falar a verdade assim, é como chegar atrasado. A pessoa que tem um hábito de sempre chegar atrasado nos eventos. Às vezes ela até quer mudar aquele hábito, mas ela não sabe como. Agora, se eu já sei quem vai entregar atrasado, que vai acontecer tal dia, já sei porque eu já conheço, eu já sei, eu vou lembrá-lo, aquela pessoa específica. Olha, lembrando, tá tudo bem para você me entregar as provas em tal data? Eu já vou mapeando antes, orientando, por quê? Se ela precisa de ajuda, ou então se ela está atrasada, eu já vou preparando. E a pessoa fica sem graça. Não tem nem como atrasar agora, porque falta 2 dias, ela já veio falar comigo que você precisava de ajuda. Aos poucos a pessoa vai ficando até sem graça e isso vai mudando, não é? Tem um comentário aqui, Verdade. ó. A Amanda diz o seguinte: gostaria muito de ouvir você falando da orientação educacional. Especificamente o que da orientação educacional, Amanda? Alguma pergunta específica? Coloca aí pra gente que a gente responde sim. A última pergunta que eu tenho aqui, enquanto a Amanda ela fala qual a dúvida mais específica, como fazer com que o professor ele cumpra com os combinados? É um dever, né? Cumprir com o combinado e com sutileza, como eu falo para o meu professor, cumprir. Quando eu tenho documentado, terminou uma reunião, aonde é que está escrito esses combinados? Gente, porque palavras o vento leva. Esses combinados aí foram falados o quê? No corredor? Foi falado no WhatsApp, no meio de um monte de discussão, de conversas aleatórias? Aí perde mesmo. Aí nem você ia lembrar do combinado quanto líder. Esse combinado, ele tem que estar registrado. Terminou a reunião ela tem uma pauta, ou deveria ter, e ela segue, e mesmo assim, vários pontos ali são divergentes e vão sendo criados também a partir da discussão. Esses pontos que foram criados, esses novos combinados, precisam ser registrados. Porque as palavras, os ventos. Então, faz o fechamento da reunião. Ah, então o que a gente combinou? Então, a gente combinou isso, o que mais? Pronto, faz o fechamento, porque às vezes fica perdido. Então, a falta de cumprir o combinado está atrelado à falta de clareza da comunicação. Você concorda com isso? A sua experiência? Você já viu isso? Concordo. Concordo muito, porque a pessoa fala, esqueci, não foi, não falaram isso, eu tô com mil coisas na cabeça, como que eu ia lembrar desse detalhe? Então, isso é algo muito E é sério, perdoável, documentar, né? E é registrar tudo, perdoável, porque realmente com certeza. realmente é muita coisa. Agora, quando você tem escrito, aí Não, fala, não, mas você recebeu o e-mail, né? E não, aí eu é escrevo diferente. até uma abelha que voa, eu tô escrevendo tudo. Experiência, né? É 20 anos, já sabe como evitar muitos problemas, não é? Não dá Bom, pra... a Vívia, ela fala o seguinte, ó. Como fazer o professor entender que o planejamento detalhado não é encher linguiça? Justificando, porque, explicando o porquê. Por que que você, Vivian, precisa de um planejamento detalhado? Por que que o planejamento ele precisa ser detalhado? Qual é o objetivo deste planejamento ele vir com ricos detalhes de como vai ser a aula? O que é que você vai analisar? O que é que você vai observar? E o porquê, a importância. Quando nós, seres humanos, somos movidos pelo porquê, ouçam, tem um livro, quem gosta de ler, tem um livro que é Comece pelo Porquê.
tem nada a ver com a educação, tá? Mas aqui, como eu sou coach, a Carol psicóloga, a gente vai muito além da pedagogia e de licenciaturas, tá? Então, o Comece pelo Porquê, ele diz o seguinte, nós somos movidos pelo porquê. Você não estaria aqui nessa live se não tivesse interesse em saber como lidar de deveres falar de deveres com os professores de forma sutil, que é o tema da live, não é? Então, nós somos movidos pelo porquê desde crianças. É que vai podando e a gente para de perguntar o porquê, né? Mas quando o meu profissional, ele sabe o porquê, eu preciso que seja detalhado, vou dar um exemplo, não sei qual é o seu objetivo, mas vou falar pela minha experiência e ela fale pela dela. Eu preciso que seja detalhado porque é o seguinte, se você vier a faltar na aula, o outro professor, ele sabe exatamente o que fazer. Eu preciso que venha detalhado, sabe por quê? Para que eu possa ter um olhar amplo do que vai ser executado, como é que você vai ministrar a aula. Não só o objetivo a ser alcançado, mas o como, para que eu possa, de repente, contribuir de alguma forma. Agora você, Laila, você tem algum exemplo nesse sentido, do porquê vir Tenho, eu tô detalhado? Você passando exige por aí isso. também? Estou passando por isso. Pronto. A gente acabou na escola, né, de solicitar um planejamento detalhado para os professores, justamente para fazer esse envio para os pais. Por quê? Os pais, eles têm aí o porquê, né? A gente explicou o motivo. Os pais, eles têm uma sensação de que a aula online ela não é importante, então eu não preciso assistir. Ou meu filho, se ele entrar no dia do desafio, né? A gente não chama de prova, né? Chama de desafio. Se ele entrar no dia do desafio, ele consegue pegar a apostila e autodidaticamente responder o formulário de questões sem ter assistido às aulas. Para quê? Né? E aí, É isso. quando você demonstra em detalhes o que vai ser trabalhado, tudo que vai ser proposto, tudo que ele vai aprender, né, com aquela aula, você está agregando um valor, né? Você está demonstrando ali na prática o que você vai fazer, você está valorizando o seu trabalho também. Então, a gente colocou tudo isso. Por mais que exista... porque aí o confronto foi assim, mas ninguém vai ler. É um monte de coisa que ninguém vai ler. Como ninguém vai ler? Sempre Ninguém tem é muita alguém que vai... gente, né? Vamos parar de generalizar, né? Ninguém é Ninguém, muita muita. gente, né? Então, assim, sempre tem, né, um pai ou alguém que está ali esperando justamente isso. Poxa, esse é o diferencial da escola. Poxa, que É, bacana. Meu filho está numa escola que vem para mim detalhado todo o planejamento que o professor dá em aula. Eu consigo saber é tudo que ele isso. está fazendo por dia. Então, hoje, meu Sim. filho vai aprender subtração com empréstimo. Valorização, né? Olha o Sim, porquê por trás de tudo isso, gente. É só uma coisa, é valorização do seu próprio trabalho, professor. É pro pai valorizar o exatamente. seu próprio esforço. Aí é o Sim. seguinte, ó, Laila, amei a conversa com você aqui, mas a gente tem que Obrigada. encerrar agora, senão a live Oh, não que fica dó. gravada. Senão Sim, ela não fica fica gravada, gravada? tem um tempo aqui. Vai ficar, tá? Porque a gente tem que encerrar. Legal. Um prazer ter você com a gente na comunidade de profissionais ouro, Gratidão. brilhantes como você. Quem aqui está assistindo, o link está lá na bio, vem para a comunidade Midas, faz a inscrição. Participe do Telegram, que é um outro grupo que é o gratuito também. E só para fechar, Isabela está com a gente no método de liderar com sutileza. Diz que é maravilhoso, ó, falar sobre o livro de Comece pelo Porquê. Tem um comentário também que a Nélia tem um livro. Então, vai uma indicação para vocês aqui. E o meu muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito Tchau, obrigada tchau, também viu, pela Laila? oportunidade, gente, de verdade. Sorte para vocês. Para nós. Obrigada, viu? Até a Muito próxima. obrigada. Tchau. Tchau, tchau.